Olá pessoal, eu me chamo Wendel e vai começar agora uma videoaula de matemática, viu gente? Bem, essa videoaula pertence ao projeto Avalia Brasil e é do 5º ano. Nesta aula nós vamos trabalhar o bloco 1, especificamente a aula 1, que tem como habilidade a ser desenvolvida reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e troca na base 10 e princípio do valor posicional. Bem, gente, os objetivos desta videoaula são 4. O primeiro é entender o que é algarismo e número. Você que tem dúvida, o que é um algarismo, o que é um número, hoje a gente vai estudar isso. O segundo objetivo é estudar o sistema de numeração decimal, o nosso sistema de numeração decimal. O terceiro é compreender o valor absoluto e relativo de um algarismo em um número. Fique atento que nós vamos estudar isso aqui. E lógico, o quarto é resolver alguns probleminhas, ok? Bem, e para começar, vamos logo entendendo o que é algarismo e o que é número. Qual é a diferença entre algarismo e número? Bem, gente, o algarismo são os símbolos. Eu posso citar, por exemplo, os algarismos romanos, que são estes símbolos, que é o I maiúsculo, o V maiúsculo, o X maiúsculo, o L maiúsculo, o C maiúsculo, o D maiúsculo e o M maiúsculo, cada símbolo representando um certo valor. Estes símbolos são os algarismos, no caso, os romanos. E o que seria números? Bem, números podem ser representados por algarismos. Na verdade, eu combino os algarismos para representar números, que por sua vez representa ou indica uma quantidade, um valor, uma medida, um código, enfim, o número pode ter uma série de significados e ele é representado com a combinação de algarismos. Por exemplo, eu tenho aqui o número 7, que usando os algarismos romanos, eu vou representá-lo com a letra V maiúsculo e seguido de duas letras I maiúsculo. Você percebe que como o I vale 1 e o V vale 5, que a gente viu nos algarismos, eu tenho aqui uma soma, que seria 5 mais 2, 7. Perceba que a posição dos algarismos já indica alguma coisa que está sendo realizada com estes algarismos. No caso, à direita, eu estou somando. No caso do número 9, eu estou usando a letra X e do seu lado esquerdo, a letra I maiúscula. Perceba que X vale 10 e o I vale 1. Mas como o I está do lado esquerdo, eu estou fazendo aqui uma subtração, diferente do caso do 7, em que estando o I do lado direito, eu estou fazendo uma soma. Okay? Então, só para a gente situar, a posição dos algarismos, ela tem assim uma importância muito grande para representar um número. Mais tarde a gente vai se aprofundar nisso. E para fechar, eu tenho aqui o número 20, que está sendo representado por duas letras X maiúsculas, no caso, os algarismos romanos. 10 e 10, cada letra X vale 10, eu tenho aqui o número 20, ok? No entanto, nós trabalhamos no nosso cotidiano muito mais com os algarismos chamados indo-arábicos, que são estes nossos velhos conhecidos, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eles são chamados algarismos indo-arábicos porque foram criados pelos hindus e difundidos pelos árabes. Percebam que eles são símbolos e nós usamos estes símbolos para representar os números. E aí eu trouxe 3 exemplos de números. Eu usei o algarismo 1 e o algarismo 5 nesta posição, primeiro 1, depois o 5 para formar o número 15. Interessante que o número 1 aqui, ele está representando 10, a posição dele é importante, ele está na posição das dezenas. E eu usei o algarismo 2 e o 7 para formar o número 27, colocando exatamente nessa posição. O 2 como sendo 2 dezenas e o 7 como sendo 7 unidades. No número 152,
o algarismo 1, o algarismo 5 e o algarismo 2 foram utilizados. O 1 estando na posição da centena vale uma centena, o 5 estando na posição das dezenas vale 5 dezenas e o 2 na unidade vale 2 unidades. E eu tenho aqui o número 152. Então, perceba que a posição dos algarismos é fundamental para eu ter a representação de um número. E essa posição que a gente vai se aprofundar agora no nosso sistema de numeração decimal. Nessa tabelinha que eu coloquei aqui no slide, nós podemos perceber duas classes, a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Cada classe possui 3 ordens. E eu vou começar pela classe das unidades simples, que eu destaquei aqui de vermelho. A minha primeira ordem é a unidade. Então, o número que vem nesta posição representará as unidades. Lá embaixo eu tenho o número 7, em amarelo. Este 7 representa 7 unidades. A segunda ordem, a segunda casa que vem depois, é a ordem das dezenas. Aqui, o número que está aqui representa a quantidade de dezenas. Eu tenho aqui o número 8 marcado embaixo, logo abaixo na tabela, em amarelo. Ele representa 8 dezenas. A terceira ordem é a das centenas. Eu tenho aqui o número 6, que indica que este número tem 6 centenas. Passando agora para a classe dos milhares, eu tenho mais 3 ordens. A quarta, que é a unidade de milhar, eu tenho aqui o número 5, que me indica que eu tenho 5 unidades de milhar. A quinta ordem é a dezena de milhar, ela está vazia, eu não tenho número representando essa quantidade aqui, mas se eu tivesse, me indicaria quantas dezenas de milhar o número possui. E a ordem das centenas de milhar, que é a sexta ordem, no caso aqui também está vazia, ok? Bem, o número que eu representei aqui, está em amarelo na última linha dessa grade, é o número 5.687. 5 unidades de milhar, 6 centena, 8 dezenas, 7 unidades. 5.687. Então, a posição dos algarismos nestas diferentes ordens indica exatamente a quantidade, o valor do número que eu quero representar, ok? Vamos seguir adiante e dar mais uma reforçada nessa compreensão. Eu tenho aqui o número 324. Começando pelo algarismo 4, ele está na posição das unidades, ele logo representa 4 unidades. O 2 está na posição das dezenas, que representa 2 dezenas. 2 dezenas são 20 unidades, então esse 2 representa 20 unidades. O 3 está na posição das centenas, logo ele representa 3 centenas. 3 centenas é 300 unidades. Tenho então o número 324. Vou pegar um número maior agora para a gente fechar aqui a nossa compreensão. Novamente o número 4 nas unidades. O 5 representa 5 dezenas é 50 unidades. O 1 representa uma centena é 100. E o 2 está aqui na unidade de milhar, quer dizer, 2 milhares ou 2.000 unidades, totalizando um valor, um número que indica, que representa 2.154 unidades. Perceba que cada posição do número representa um valor. Por isso o nosso sistema é chamado posicional de base 10, que a cada 10 nós temos uma nova ordem, ok? Bem, minha gente, é importante que neste sistema posicional de base 10 nós compreendemos, nós precisamos entender o valor absoluto e o valor relativo de um algarismo no número. E eu coloquei aqui 3 situações. Eu tenho aqui na primeira situação o número 74. Perceba que o 7 está aqui, eu acho que de roxo. Ele tem o seu valor absoluto 7. Ele é o algarismo 7. Mas nesta posição, que está nas dezenas, ele está valendo 70. O seu valor relativo é 70.
O valor relativo depende da posição em que o algarismo está. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo. O 4 do 74, que está na cor verde, o valor absoluto é o próprio 4, referente ao seu algarismo 4. Como o 4 está na unidade, o valor relativo é 4 unidades, está na unidade. Okay? Passando agora para o segundo exemplo, eu tenho o número 158. O 1, que está na cor azul escuro, acredito, ele é o algarismo 1, o valor absoluto dele é 1. Mas como ele está na ordem das centenas, seu valor relativo é 100, uma centena, 100. O valor relativo depende da posição. O absoluto é o próprio algarismo. O número 5, que está mais ou menos na cor rosa, aproximadamente, o valor absoluto é 5, que é o próprio algarismo, e o valor relativo, como está nas dezenas, 5 dezenas, 50. O valor relativo depende da posição, o absoluto é o próprio algarismo. Para fecharmos o número 158, nós temos o algarismo 8, que está, logicamente, na posição das unidades, seu valor absoluto é 8, e a unidade, 8 unidades, o relativo também vai ser 8. Para fecharmos nossos 3 exemplos, temos o número 93. De laranja, o número 9. Eu já sei, por se tratar do algarismo 9, o valor absoluto é 9. Mas o relativo depende da posição. Qual é a posição que ele está? Dezena. Então vai ser 9 dezena. 90. 9 dezena é 90. E o número 3, o algarismo 3, do número 193, o valor absoluto é o próprio algarismo 3. E qual é a posição que ele está? A unidade. Opa, então vale 3 unidades, o valor relativo é 3 unidades. Tá aí, gente. Cada número possui algarismo. Seu algarismo possui um valor absoluto, que é o valor do próprio algarismo, e o relativo, que depende da posição em que o algarismo está. Bem, gente, para reforçar o que a gente acabou de estudar, vamos resolver alguns probleminhas. Eu trouxe aqui do nosso material do Projeto Avalia, na página 16, nas atividades Fixando Mais, eu trouxe a segunda questão. E ela diz o seguinte: uma professora escreveu no quadro 4 números e perguntou. Vamos ver os 4 números que a professora escreveu. O primeiro é 1470. Abaixo do 1470 nós temos 17.008. Do lado direito, acima, nós temos o número 3.704. E abaixo nós temos 75.083. O que a professora perguntou aqui no balão? Em qual destes números o algarismo 7 vale 700? Pois vamos olhar cada número, a começar pelo primeiro. Olhe para o algarismo 7. Eu coloquei aqui as ordens para facilitar a nossa compreensão. O 7 está na posição das dezenas, está na ordem das dezenas. Então vale 7 dezenas, 70. Opa, não é porque a professora quer saber o 7 valendo 700. Vamos ver o número que está abaixo dele. Está aqui o algarismo 7 do número 17.008. Vamos observar a posição do algarismo 7. Ele está na posição da unidade de milhar. Unidade de milhar é 1000, então é 7.000. Não é o que a professora quer, porque ela quer o 7 valendo 700. Vamos ver aqui do lado direito o algarismo 7 do número 75.083. Bem, a posição deste número 7 está na dezena de milhar. Então ele vale 70.000. Opa, não é porque a professora quer o 7 valendo 700. Bem, será que vai ser do número que está acima? Vamos ver. Está aí o 7 e ele está na ordem da centena. 7 centena, 700. Bingo! Este é o número que tem o 7 valendo 700. A alternativa para esta questão será então a alternativa B, 3.704. É neste número que o 7 vai estar valendo 700. Vamos para mais uma questão. Trouxe aqui a quarta questão, ainda na página 17, dos exercícios Fixando Mais. A quarta questão diz o seguinte: no ábaco abaixo, Cristina representou o número. Tem um número aqui representado neste ábaco. O ábaco é um instrumento utilizado para fazer operações fundamentais e também utilizamos para representar números. E o problema pede para você descobrir qual foi o número representado por Cristina.
Bem, gente, olhando o ábaco, você consegue perceber umas letrinhas logo abaixo de cada varetinha. Essas letras representam as ordens, começando pelas unidades. E eu contando as contas em vermelho, eu já posso perceber que temos 4 contas. Como está nas unidades, eu tenho 4 unidades. E assim eu vou montando o número até o final. Vou passar agora para a ordem das dezenas. Quantas contas eu tenho nas dezenas? Uma continha de cor azul. Nas centenas eu tenho 3 de cor amarela. Beleza, continuando. Eu vou colocar o pontinho só para separar a classe das unidades simples da classe dos milhares. Na unidade de milhar não tenho nenhuma conta, zero. Mas na dezena de milhar eu tenho uma continha amarelo, ou melhor, verde claro. Tá aí. O número então que está sendo representado por este ábaco é 10.314. Alternativa letra C, 10.314. E é isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje nós estudamos a diferença entre algarismo e número. Nós aprendemos um pouco mais sobre o sistema de numeração decimal, as suas ordens e classes. Nós aprendemos um pouco mais sobre a diferença de valor absoluto e valor relativo de um algarismo em um número e resolvemos alguns probleminhas do nosso livro do projeto Avalia Brasil. Continue respondendo os outros problemas que estão no seu material.